Nem toda anemia tem início por falta de ferro. Você sabia dessa informação? Ou você ainda é daquelas pessoas que pensa que a única forma de resolver um quadro de anemia é aumentando a ingestão de ferro? Se você ainda não sabia disso, fica comigo nesse vídeo, aguarda a vinheta, que ele já vai começar, e sobre isso que nós vamos falar hoje. Oi gente, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Vivi e estou muito feliz de poder trazer mais esse vídeo aqui para vocês, mais esse vídeo aqui pro canal. E hoje, inclusive, eu trouxe a minha palmeira maravilhosa, que estava um pouco tímida, nunca tinha aparecido em vídeo nenhum, e hoje eu trouxe ela aqui para dar um ar mais natural ao ambiente. E vamos falar então sobre as anemias, né? Esse é um quadro muito comum, principalmente nas gerações de agora, por causa da deficiência na ingesta de muitos alimentos, de vitaminas, mas não é só por falta de ferro, não é só por falta de vitaminas que as anemias podem ocorrer. E é isso que eu quero apresentar nesse vídeo para vocês hoje. Então nós temos 3 classificações básicas, vamos dizer 3 classificações maiores para as anemias. E elas são classificadas como em anemias carenciais, que são aquelas que sim, que vão ter carência de alguma vitamina, de algum mineral, né, como ferro, vitamina B12, ácido fólico. Nós temos a classificação das anemias hemolíticas, que são anemias que vão ocorrer hemólise. Isso é a destruição dos eritrócitos, a destruição dessas hemácias. Isso vai, claro, envolver a destruição também da hemoglobina. Sem hemoglobina, nós não temos um bom transporte de oxigênio. Sem hemoglobina, nós não vamos também ter o ferro. Então, isso tudo, a hemólise desses eritrócitos, ele também vai gerar certos problemas no organismo. E nós vamos ter também a classificação das anemias hereditárias, que então são passadas pela família, geneticamente. Então entra ali a anemia falciforme e também as talassemias. E vou falar então agora sobre cada uma delas. Muito bem, então para começar gostaria de trazer aquela que é mais comum, que a gente já está mais habituado em saber, ou logo que se fala em anemia a gente já pensa nela, que é a das anemias carenciais. Então as anemias carenciais elas vão envolver a anemia megaloblástica, perniciosa e ferropriva. Tá? Essas classificações elas são as mais comuns, não digo que são as únicas, porque como ainda existem estudos sendo feitos, o ser humano está em constante mudança, daqui a pouco tem aí outras anemias classificadas no grupo das anemias carenciais. Mas essas são as 3 mais comuns de acontecer, que possuem então essa maior ocorrência. Aquela que falta ferro, ferropênica, ferropriva. Então, como o próprio nome diz, é uma privação de ferro. A pessoa não consegue absorver o ferro ou não está consumindo alimentos que contêm ferro. O tratamento desse tipo de anemia envolve a suplementação de ferro, né? Então, nós temos aí alguns medicamentos que são indicados pelos médicos para pacientes que possuem essa deficiência de ferro. Com o tratamento de ferro, o quadro da pessoa tende a melhorar, tá? Porque é especificamente por falta desse ferro. O ferro a gente lembra, né, lá nos outros vídeos que eu já trouxe, o ferro está diretamente relacionado ao grupamento M, que também está envolvido lá com a hemoglobina, né? Então ele também está nessa molécula que transporta aí o oxigênio para os tecidos. Muito bem. E agora, então, nós vamos ver as outras 2 anemias carenciais, que são a megaloblástica e a perniciosa. Bom, a perniciosa ela é um tipo de anemia megaloblástica, tá? A megaloblástica ela recebe esse nome porque em lâmina, no laboratório, o analista vai conseguir observar os eritrócitos mega, né? Muito maiores do que o tamanho
normal. Então nós vamos ter uma alteração lá naquele índice hematimétrico que eu comentei no vídeo, nesse vídeo que tá aparecendo o card aqui em cima. Se vocês não assistiram ele depois, deem uma passadinha lá, ele tá bem interessante. Então nós vamos ter uma alteração no índice hematimétrico VCM, onde nós vamos ter células muito maiores do que o tamanho normal. Então elas são megaloblásticas. E ela se forma por quê? Por que ela se desenvolve? Por uma deficiência na vitamina B12 ou no ácido fólico. Então aí a vitamina B12 e o ácido fólico, eles estão ligados diretamente com a síntese do DNA das células. Então a falta deles interfere na maturação celular, principalmente dos eritrócitos. E a megaloblástica, ela vai se diferenciar da perniciosa, nós já vamos ver como é a perniciosa, mas a megaloblástica ela vai se diferenciar pelo fato de que a pessoa pode simplesmente não estar ingerindo a vitamina B12 e o ácido fólico nos alimentos com os quais a pessoa costuma se alimentar. Já a anemia perniciosa, que é um tipo de anemia megaloblástica, ela vai ter um outro fator por detrás disso. Sim, é uma deficiência de vitamina B12, mas pelo fato de não conseguir absorver em decorrência do fator intrínseco. E a vitamina B12, quando ela está lá no intestino, a gente sabe que os alimentos são absorvidos lá no intestino, e nós temos esse fator intrínseco, que quando chega a vitamina B12, se liga a ele e é assim absorvida pelo enterócito, para sair do lúmen intestinal e ir para realmente dentro do nosso organismo, né, para as nossas células. O que acontece? Sem esse fator intrínseco, não tem como absorver a vitamina B12, então ela acaba sendo eliminada. E aí, claro, sem a vitamina B12, nós também vamos ter essa deficiência na produção, na maturação das células. Essas anemias carenciais, elas são muito comuns, por exemplo, em mulheres grávidas, em gestantes. Por quê? Porque a gestante ela tem uma demanda no corpo muito maior, porque os nutrientes que ela necessita, que ela ingere, também vão servir para o bebê. Então, ele também vai absorver, ele também vai fazer uso desses nutrientes. Sendo assim, ela acaba tendo que dividir entre o corpo dela e o bebê, que, claro, acaba tendo prioridade. Então, as gestantes acabam tendo que ter uma atenção muito maior quando elas vão se alimentar, com o que elas vão se alimentar, para que elas não desenvolvam uma carência em algumas dessas vitaminas ou minerais. Um ponto importante que é bom eu ressaltar aqui são também pessoas que fazem algum procedimento cirúrgico gastrointestinal, né? Existem pessoas aí que precisam retirar um pedaço do intestino por algumas outras patologias e muitas vezes acabam sim desenvolvendo esse tipo de anemia pelo fato de perderem aí um pedaço do intestino que seria responsável por absorver essas vitaminas, né, o ácido fólico, enfim. Ótimo, agora vamos passar então para as anemias hemolíticas. Como eu já falei antes, rapidamente, as anemias hemolíticas elas vão envolver a hemólise da célula, a destruição das células, e a gente sabe então que o eritrócito ele costuma ter uma duração aí no corpo humano de até 120 dias. Então, quando ocorre hemólise, acaba que ocorre uma destruição muito maior do que a nossa medula, né, do que o nosso organismo é capaz de produzir. Claro, menor número de eritrócitos, nós vamos ter menor número de hemoglobina, né? Então, tudo está interligado. Nós temos dentro dessa classificação, por exemplo, a anemia aplásica, é um tipo de anemia hemolítica, e essa anemia hemolítica elas também podem estar envolvidas com doenças autoimunes. Então, cada uma também vai possuir uma forma de tratamento, sendo que o médico sempre vai indicar a melhor forma que ele encontrar para o paciente, visto os exames do paciente, analisando a clínica, né? Por isso é muito importante essas pessoas terem um acompanhamento médico. Pessoal, vamos fazer uma pausa aqui. Falei meio rápido, preciso dar uma respirada. Então, se você ainda não é inscrito no canal, faça favor de se inscrever. Do lado da inscrição tem o sininho, clica no sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Eu fico feliz com a decisão de vocês de estarem me assistindo, então para mim já é gratificante ver que vocês estão acompanhando aqui os vídeos do canal.
E agora então nós podemos continuar porque eu já respirei e estou nova em folha para continuar falando sobre as anemias. E seguindo aqui, nós já chegamos às anemias hereditárias, aquelas que passam pela família mesmo, pela genética. Então nós podemos falar já da anemia falciforme, que é passado então geneticamente essa alteração da hemoglobina que faz com que essa hemácia se falsize, né? Tenha uma falsização, que é aquela imagem que eu trouxe no outro vídeo, no vídeo passado, sobre as alterações possíveis morfológicas que acontecem nas hemácias. Eu até vou deixar a imagem dela aqui. É por causa da hemoglobina S que ocorre essa falsização. Ela se cristaliza e modifica assim a aparência da hemácia. Essa anemia deve-se ter um pouco mais de atenção para ela, pelo fato de que pessoas que possuem esse tipo de hemácia, caso ocorra acúmulo dessa hemácia, elas mesmas podem desenvolver um bloqueio em algum vaso. E também nas hereditárias nós vamos encontrar as talassemias. As talassemias, elas também são um problema nas globinas, né? Ali na hemoglobina, lembrando a imagem que eu trouxe no outro vídeo, falando da hemoglobina, vou deixar aqui do lado de novo para vocês relembrarem. A hemoglobina, ela é um tetrâmero, ela é formada por 4 globinas, 2 globinas alfa, 2 beta. E pode ocorrer um problema na formação dessas globinas. Então nós temos a talassemia alfa, que ocorre um acúmulo de globina beta, porque a alfa não é produzida. Nós temos a beta-talassemia, que é o oposto, é um acúmulo de globinas alfa, porque a globina beta não é produzida. E assim, claro, por falta dessas hemoglobinas, nós vamos ter aí algumas complicações. A talassemia, ela envolve muito pesquisa para saber se o paciente ele é homozigoto ou heterozigoto, porque dependendo dessa classificação ele vai ter uma clínica, né? Ele vai ter problemas maiores ou problemas menores. E um ponto muito importante é que essas talassemias, elas provêm lá da Europa, né? Descendentes europeus e asiáticos. As pessoas que possuem sintomas, elas devem investigar e tratar, e os demais possivelmente não tenham ou são assintomáticos. E um ponto muito importante também que eu poderia já destacar é que nós temos então a anemia falciforme, ela está ligada mais com os descendentes africanos. E isso pode ser até uma evolução da própria espécie humana referente à malária. Por que eu digo isso? Porque já foi comprovado que a malária não consegue infectar células falsizadas. Então isso pode ter ocorrido por diversos fatores, mas também pode estar ligado sim com uma tentativa do corpo se proteger da malária, sabendo que a malária é endêmica em algumas regiões da África. Então nós sabemos que os descendentes africanos, eles têm uma maior probabilidade de possuir esse gene que afeta aí, que traz a hemoglobina S, que faz a falsização das hemácias, e os descendentes europeus e asiáticos então acabam trazendo a probabilidade maior de desenvolver uma talassemia. Isso não quer dizer que descendentes italianos, descendentes alemães não possam ter anemia falciforme. Isso também não quer dizer que descendentes africanos não venham desenvolver talassemia. Está ligado com a probabilidade, mas não exclui nenhuma das doenças. Não vamos confundir as informações. Muito bem, as anemias elas são vistas como no exame de sangue. Tem alteração nas hemácias, às vezes não na quantidade, mas aí nós vamos ter alteração na hemoglobina e no hematócrito, isso é regra. Tá? Alterou a hemoglobina, alterou o hematócrito, tem anemia, e aí basta ver qual tipo de anemia, porque daí envolve VCM, HCM e CHCM, RDW. Então até por isso eu quis gravar o vídeo primeiro dos índices hematimétricos e agora trazer sobre as anemias, porque senão ia ficar bem confuso. Eu ia aqui comentar sobre índices hematimétricos e vocês iam querer arrancar os cabelos ou iam até sair do vídeo, não iam entender nada, iam ficar preocupados.
Então, N coisas podiam ter acontecido. Espero que vocês tenham entendido. Não se apavorem se vem algum diagnóstico de anemia, se tem alguma alteração no exame, não se apavorem. Vão na consulta, não percam as consultas com os médicos de vocês, né? Agora, durante a pandemia, teve uma baixa, as pessoas realmente só estavam indo no médico se estavam precisando, o que deve ser, né? Nós não devemos ir no médico para passear, mas muitas pessoas deixaram de ir mesmo precisando. Então, não façam isso, tá? Se tem algum sintoma, tá com algum problema, alguma coisa no seu corpo não está normal, busque informação, busque uma consulta médica, porque o seu médico vai pedir exames. Não tenham medo de saber o que o seu corpo está informando. Sejam cuidadosos com o corpo de vocês, sejam cuidadosos com a saúde de vocês. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, isso ajuda o canal a chegar a mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar de saber essas informações. Qualquer dúvida eu fico à disposição, tanto aqui nos comentários quanto lá no Instagram. Fiquem bem e até a próxima!